E aí pessoal, tudo jóia? Ó nós aí de novo. Bom, galerinha, dando continuidade ao trabalho aí em relação às dicas, né? Essa daqui é a terceira dica que eu vou estar passando para vocês aqui. A gente falou sobre realizar as anotações, a gente falou sobre a definição de metas, né? Definir as suas metas, os seus objetivos ali. E agora a gente vai falar sobre a questão do orçamento. E no último vídeo eu deixei até um spoiler, né? Dei um spoiler sem querer ali, falando sobre o método 50-30-20 e que não necessariamente ele poderia ser utilizado por todos. E eu vou dar uma desenhada rápida aqui só para vocês entenderem, né? Explicar para vocês rapidamente, só para vocês entenderem aí o que é esse método 50-30-20, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. É o seguinte, 50-30-20. Nada mais é, esses números são os percentuais relacionados ao seu salário, né? Sobre a geração de capital que você tem. Então você tem lá o seu trabalho, você recebe um valor e aí você vai dividir esse valor que você recebe nesses percentuais. Cada percentual desse aí você precisa dar um nominho para ele. Então você pode até anotar aí, 50% referente às suas necessidades básicas e que compõem essas necessidades básicas. Moradia, custo com alimentação, né, telefonia, água, luz, gás, enfim, as necessidades básicas, aquilo que você realmente precisa para estar sobrevivendo, não vou nem dizer vivendo, para sobreviver, né, para a sua vida aí, para o seu dia a dia. E aí os 30%, o que vem ser esses 30%? O que você pode estar nomeando os 30%? Você vai nomear os 30% de uma questão de necessidades sociais, vamos dizer assim. Você vai utilizar esse valor, de repente, para um passeio, para comprar um livro, para efeito de estudo, né? Ou para um cinema. Mas você vai reservar esse percentual com esse objetivo, né? Você ir para um restaurante, né? Comer um lanche, enfim, fazer algo diferente, algo social, e esse percentual ele vai estar reservado para esse fim, né? E por fim, fica lá os 20%. Esses 20%, gente, é o valor que você precisa investir em você. Como assim investir em você? Aquele lance que a gente fala do investimento, né? Ter minimamente uma reserva de emergência, uma reserva financeira, para que ela sirva como uma reserva de emergência para você, né? E minimamente é o valor mínimo aí que a gente aconselha a pessoa estar realmente realizando a reserva, para que daqui a 6 meses, 1 ano, esteja aí com um valor que, digamos assim, que seja possível a pessoa passar por situações difíceis e tal, passar por momentos mais complicados, e um valor que vai estar ali suprindo as necessidades nesses momentos. Mas o que acontece? Nem para todo mundo o formato é esse do 50-30-20. Por isso que eu falei, tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente dando essa dica, essa ferramenta é importantíssima e ela funciona de fato, tá? Não é ruim não, funciona bem. Mas nem para todo mundo ela é a ideal. Porque, por exemplo, aqui a gente está falando de uma ferramenta que a gente enxerga ela como uma ferramenta para quem possui família. Digamos assim, tem lá o casal, os 2 filhos, ou o filho que seja, mas aí você tem ali um valor, você tem ali o seu orçamento e você precisa destinar esses percentuais. Na prática, geralmente, quando uma pessoa tem a família ali, está desenvolvida ou está desenvolvendo ou iniciando uma família, a pessoa tem a despesa com a casa, você tem as despesas às vezes com o carro, você tem despesas aí para alimentação, despesas com tudo que é necessário, as necessidades básicas, né? E obviamente que isso acaba levando um pouco mais daquilo que você gera, né, no dinheiro, aquilo que você recebe, seja com o seu salário, seja com o seu negócio. Então a gente faz essa divisão para facilitar, mas não necessariamente tem que ser assim também. Para isso que é importante as anotações lá. O primeiro vídeo, né, eu falei para vocês das anotações, o segundo vídeo falando das definições de objetivo e tal, é justamente para quando chegar no orçamento você olhar o seu mapa financeiro, né, você olhar a sua situação financeira ali e falar, eu consigo guardar mais, eu consigo guardar menos, eu consigo disponibilizar mais dinheiro para minha necessidade, básica, ou de repente eu não preciso disponibilizar tanto assim, pode ser um pouco menos, né? Eu posso deixar um valor maior aí para as minhas viagens, para os meus estudos e tal. Então isso é muito relativo. Por isso que a gente fala, e por isso que eu estou pontuando aqui, que não é necessariamente
obrigatório usar essa ferramenta travada desse jeito, engessada, né? O 50, 30, 20. Você pode brincar com os números, só que para isso é necessário fazer aquelas anotações, para isso é necessário definir seus objetivos, porque você fazendo isso, você vai gerar aí a divisão do seu orçamento e vai ter um controle bem bacana. Enfim, é isso, pessoal. Eu vou falar novamente desse livro aqui para vocês. Cadê ele aqui? Desse lado. Eu falei para vocês aqui, Os Segredos da Mente Milionária. É importante a leitura desse livro. Esse livro vai ajudar pra caramba vocês com a mentalidade, com a questão da mudança de mentalidade em relação ao dinheiro. Falei isso para vocês aí no vídeo anterior e estou reforçando agora, porque realmente te dá assim uns insights, de você ter um pulo do gato, de ter uma mudança de postura e de conduta. Leiam, quando puder, deem uma lida, não é caro, não é absurdo, tá? Como eu disse novamente, vou deixar o link aqui para vocês novamente. Cliquem lá, comprem um livro, façam uma leitura que vocês vão gostar. Vai dar muitos insights para vocês, assim, vai ajudar bastante com essa ferramenta, tá? Então, mais uma dica, novamente reforçando a dica do livro Segredos da Mente Milionária. E para finalizar, compartilhe esse vídeo aí, curte, né? Se vocês quiserem, façam comentários aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. O objetivo aqui realmente é a gente poder sanar as ideias, bater esse papo e fazer esse trabalho aí um dia de cada vez, né? Sem pressa e dando dicas aí de uma forma um pouco mais despojada, de maneira que vocês consigam entender, sem usar uma linguagem muito técnica. E a minha intenção realmente aqui é tentar passar um pouquinho para vocês daquilo que eu conheço, como eu já disse para vocês em outros vídeos, ok? Ficamos assim, me aguardem aí, me sigam no Instagram, continue aí fazendo aí aquelas curtidas, né, me movimentando, compartilhando e tal, que é importante para mim, para disseminar o canal, tanto aqui no YouTube como no Instagram, e principalmente, né, eu vou estar iniciando um trabalho aí com as pílulas financeiras. O objetivo das pílulas financeiras é o que? Nada mais é que soltar vídeos curtos, vídeos aí de 1 a 2 minutos, inclusive no TikTok, dando dicas para vocês aí sobre finanças, né, sobre educação financeira, sobre organização e posteriormente a gente poder começar a falar também de investimentos, né? A gente tem aí um conhecimento bem razoável, mas que dá para poder estar dando algumas dicas interessantes para vocês aí sobre renda fixa, renda variável, renda passiva, enfim, renda extra. A gente vai conseguir de alguma maneira aí trazer essas informações para vocês. Belezinha? É isso aí, fiquem com Deus, vamos nos falando, até mais.